Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje mais uma vez para uma live sobre gestão. Hoje nós faremos a nossa sexta live e a última pré-curso de gestão. Esta live ela é uma live então de encerramento do, vamos chamar assim, do esquenta para que o curso de gestão aconteça, e é uma live que vai fechar de ouro, uma vez que nós temos a participação de um dos professores do Instituto, e com ele nós vamos discutir um assunto bastante interessante e de evidência, que é a judicialização da medicina, né? Então, nós temos o prazer hoje de contar com a presença do Carlos Michaelis. Carlos, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado pelo aceite, pela presença aqui conosco. Vamos bater um grande papo aqui e conversar sobre esse assunto tão importante que é a judicialização da medicina. O Carlos é uma figura sensacional como pessoa e do ponto de vista profissional. Se eu fosse tentar resumir o currículo dele aqui, com certeza eu demoraria algum tempinho razoável, né? Mas só juntando rapidamente, Carlos, se faltar alguma coisa dos pontos mais importantes, depois você me corrige. Mas o Carlos, ele é superintendente jurídico do CREMESP, ele é coordenador jurídico da MB, ele é coordenador da Associação Nacional dos Residentes e membro efetivo da Comissão de Defesa do Ato Médico. Ou seja, não tem pessoa melhor para a gente conversar. Carlos, eu queria, além de te dar mais uma vez as boas-vindas, que você contasse um pouquinho sobre a sua atividade e a sua trajetória até o momento, só para a gente começar a aquecer o nosso bate-papo. Bom, maravilha. Primeiro eu queria te agradecer, né, Borja, pelo convite. Eu fico lisonjeado, né, e eu acho que é uma forma muito boa de conseguir transmitir um pouco do direito, né, nesse casamento com a medicina. Dizer que eu acho que é uma etapa importante nos tempos que nós vivemos hoje, né, na medicina, na judicialização da medicina. E só fazer alguns apontamentos, né, com relação à minha trajetória. Bom, comecei com isso há quase 10 anos já, tive algumas participações importantes, né, e fui construindo essa carreira, edificando essa carreira sempre voltada por uma determinada faixa, né, e determinada especialidade do direito. Eu costumeiramente digo que o advogado, assim como o médico, tem que batalhar pela sua especialidade, tem que encontrar uma especialidade que ele seja mais, que ele tenha mais, se afete mais com aquilo, né, para evitar advogados generalistas, né, que é uma coisa que a gente luta tanto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, em que o paciente seja atendido realmente por um médico especialista. Eu acho que o médico, nesse caso, tem que ser atendido também por um advogado especialista. Nessa trajetória, eu tive uma alegria muito grande, passei por 2 gestões na Associação Médica Brasileira, passei por gestões também na Associação Nacional dos Médicos Residentes, na Associação Médica, né, dos Residentes aqui do Estado de São Paulo. Tenho essa felicidade, essa alegria de trabalhar com a SBCP, né, e congregar no escritório, não só com a SBCP, mas também com a própria ginecologia e obstetrícia, né, que são as duas aí das especialidades mais afetadas pela judicialização da saúde, né, entre outras. E com isso a gente vai move on, né? A vida vai continuando. Aí apareceu essa oportunidade também no Conselho Regional de Medicina, né? Durante alguns anos também eu tive uma participação muito importante no Conselho Federal de Medicina, em algumas câmaras, né, específicas de defesa do direito médico e também do ato médico. E eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Eu acho que ainda tenho muito que aprender, tenho tentado me especializar cada vez mais. Por outro lado, eu sinto que eu já estou começando a ganhar um pouco também de barba e cabelo branco, aí de experiência, né? Já militando nessa área há algum tempo, e aí que entra essa sua enorme oportunidade de conseguir transmitir alguma coisa para o pessoal também. Ah, legal, que ótimo. A sua trajetória, sem sombra de dúvida, é uma trajetória que se soma muito à nossa atividade e que nos traz um certo alento, né? Porque nós, como cirurgiões plásticos, ou melhor dizendo, como médicos, vamos usar um termo que não é adequado, mas nós somos, entre aspas, desprovidos de maldade, vamos assim entender. Ou seja, a gente exerce a medicina achando que sempre tudo vai dar certo, que tudo sempre vai caminhar legal, e a coisa não é bem assim, né? Então a gente precisa de um suporte, de um apoio de pessoas como você, e você, dentro da sua atividade, com toda certeza, traz para a gente segurança e você trata as nossas dores nesse sentido, né? Então, obrigado por tudo que você tem feito por nós, tá?
Bom, agora, Carlos, eu fiz aqui um roteirinho, eu tenho uma série de perguntas para te fazer, que são perguntas que, com toda certeza, os colegas que estão nos acompanhando também compactuam, tá? A primeira delas, a gente fala muito, né? A judicialização da medicina, a judicialização da medicina. O que é a judicialização da medicina na sua essência? Olha, eu fiz um pacto comigo, viu, Bojo? Eu vou. É uma cruzada conseguir, o advogado conseguir se distanciar do juridiquês, mas eu tenho ido bem nisso, viu? Vou tentar falar de Aham. uma forma bem. Porque se eu começar a falar da teoria da reserva do possível, né? E já era. Aí vai ficar mais complicado. Mas, para mim, a questão da judicialização da medicina, ela é uma questão constitucional que eu consigo tentar arrematar com alguns exemplos constitucionais também. Você percebe o seguinte, eu até separo sempre isso quando eu falo de judicialização. Todo mundo que acessa a justiça para defender, né, a área da saúde, ela sempre coloca um artigo da Constituição Federal que parece um mantra, né? Que fala o artigo 196. Fala o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços, blá, 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 blá. Não vou me estender muito. O que eu quero dizer com isso? Você tem um dispositivo na Constituição Federal, lá pelos idos de 2001, 2000, o STF teve uma decisão em cima disso, né? Se ela poderia ser complementada ou não. E aí, diversos juristas, advogados começaram a trabalhar dizendo que essa norma teria uma eficácia tal e que provavelmente teria que ser completada ou ter ou criou-se uma lacuna ali em que pudesse ser explorada por advogados, juristas e por aí vai, e que isso culminou no benefício, né, na ponta, que são as tutelas efetivas aos pacientes, por exemplo, operadoras de plano de saúde, órteses, próteses materiais auxiliares e por aí vai. Isso começou a ter um crescimento, começou assim, ter um crescimento descontrolado e começou a virar um negócio. Então, você perceba que alguns anos atrás descobriram essas máfias de OPME na ortopedia, máfia de reesterilização de catéter na vascular, na endovascular, por exemplo, né? Porque começaram a perceber que você poderia achar um espaço jurídico e médico, né, para conseguir acessar o Poder Judiciário para defender causas médicas. E aí se constrói todo o cenário da judicialização da medicina. E aí você perceba como existe também um viés, de certa forma, mercadológico, mercantilista nisso, em que o pessoal encontrou realmente um nicho de mercado. Por que eu estou te dizendo isso? Se nós olharmos a Constituição um pouquinho mais para frente, você vai perceber que existe uma norma que ela é praticamente idêntica a um 196 da Constituição Federal, que é o artigo 205, que fala o seguinte: nós estávamos falando da saúde, e a gente nós fazemos um shift agora para a educação. O que diz o artigo 205 da CF? A educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, blá, 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 blá. Bom, é a mesma coisa. Eles estão exatamente numa disposição praticamente sem a mesa. Só que um deles, né? Por que ninguém entra, por exemplo, ninguém judicializa contra a escola? Por que ninguém fala assim, olha, eu vou entrar com uma ação judicial, que eu quero que o meu filho que cursa tal ano na instituição pública agora tem acesso a tal privado? Porque eles encontraram um nicho, e esse nicho na saúde começou a ganhar proporções de uma progressão geométrica, e hoje nós temos aí se apinhando nos tribunais, no STJ, no STF, diversas ações, né, que transitam nessa esfera e orbitam de forma a tentar atender aí as tutelas de todos os lados, médicos, pacientes e daí por diante, né? É uma situação, só para fazer um fecho, Borges, que é muito preocupante. Só para te dar um exemplo de como isso é preocupante e como isso pode ter um avanço muito maior do que a gente imagina, porque às vezes a gente pensa que está só pautado nessa questão constitucional, do acesso, tudo mais, mas tem uma questão filológica mesmo, jurídica, que me convence. Eu estava falando aqui, brincando, da questão da teoria da reserva do possível, mas essa teoria, eu vou explicar bem facilmente, é uma teoria que me convence. Ou seja, nós vivemos num país em que o Ministério da Saúde ele disponibiliza, né, como União, como governo federal, para estados e municípios, determinada verba, não é, anual. Então ele fala, São Paulo, por exemplo, só de São Paulo vai utilizar X
verba, não é, para a área da saúde. Quando você judicializa e quando você consegue, por exemplo, uma liminar para dar o tratamento para determinado paciente e que esse tratamento pode ser off-label, pode não ser baseado em forte evidência científica, pode não resultar, não é, no prolongamento da vida ou em cura, e ele é milionário, por exemplo, o que você faz nesse momento? Você ataca essa reserva do possível em verbas, porque aí você está tirando do todo que é o valor, né, capitaneado pela União e que transita para Estado e municípios, tira esse valor enorme, e quando você tira esse valor enorme, você está tirando do todo. Então, quer dizer, aquele valor milionário que deveria ser dicotomizado e dividido, né, para todos os membros da sociedade, na área da saúde especificamente, ele acaba servindo apenas um. Essa é uma grande crítica. E eu faço um fecho disso também. Você perceba que, por exemplo, no sistema de saúde britânico, o NDS, se não me engano, teve uma situação bioética muito complicada que lembra muito essa questão da teoria da reserva do possível. Um caso do infante, na verdade um bebê, né, que aí precisaria de um tratamento enorme, tentaram transferir esse bebê para a Itália, para tentar fazer... E lá é o seguinte, toda a verba estatal tem que ser dividida por todos os membros da sociedade. E aqui a gente tem feito, de certa forma, uma digressão disso, né? E eu acho importante levar esse contexto... É muito embrionário que eu estou falando aqui, né? Mas pelo menos para quem tiver aí, para quem tiver interessado e estiver nos assistindo, para começar a puxar o novelo e começar a entender um pouquinho mais dessa área. Perfeito, perfeito. É um assunto que a gente tem pouco domínio, né? Mas como eu disse, né? A gente entra meio que de ingênuo nessa história toda e a gente acaba sendo vitimado por essa judicialização, né? Agora, continuando nesse papo, Carlos, como que o direito médico atua na judicialização? Como você tem trabalhado nesse sentido? Bom, primeiro, eu acho que eu tenho um ideal, né? Eu idealizo uma situação, né, perante o Ministério da Educação e Cultura, e eu luto muito isso, tem apoio da OAB nesse sentido, que é conseguir transformar, ou pelo menos inserir em algum momento, né, na grade curricular do direito, né, das ciências jurídicas na graduação, o direito médico, né, ou o direito à saúde, né, como uma das matérias obrigatórias para o curso. Assim como, porque a gente tem, por exemplo, 6 meses de ética jurídica, para a gente conhecer o nosso código de ética, né, do Estatuto da OAB. Nós temos um semestre de psicologia jurídica, né, para conseguir também, assim como vocês enfrentam os pacientes, né, nós também temos relações erodidas com os nossos clientes também, e outras situações também que a gente precisa aprender a ter essa boa relação. E eu acho que seria importantíssimo, assim como tem, por exemplo, direito internacional, colocar uma matéria que seja direito à saúde, direito médico. Afinal, acho que a gente está falando aí do universo de mais de 450, 500 mil médicos inscritos aqui no país, né? E o direito médico, ele nasce já há algum tempo e ele começa a se acomodar, né, numa plataforma que hoje eu acho que ela é absolutamente propícia a dar errado para o médico e a dar certo para o advogado, né? Eu vou fazer aqui minhas considerações dos porquês. Primeiro, por que está fadado a dar errado para o médico em algum momento? Porque hoje nós temos alguns pilares dessa plataforma, né, que a gente coloca no direito médico, de que elas não se conversam. Então, hoje, o que nós temos no direito médico hoje? Nós temos o médico, nós temos o paciente, nós temos as operadoras de plano de saúde e nós temos os hospitais, por exemplo. Esses 4 caras não se conversam. Por quê? As operadoras de plano de saúde querem capital, querem dinheiro, querem, né, honorários. Querem honorários não, elas querem pagar menos honorários e querem aferir lucro. Sim. O paciente, por sua vez, coitado, ele é o cara que quer ser bem atendido pelo médico, ter o suporte da operadora quando tiver que fazer um procedimento e também, né, poder ficar numa situação nosocomial adequada, minimamente num bom hospital. O hospital, por sua vez, fica numa situação em que ele quer, na verdade, que quanto menos tempo aquele paciente puder ficar dentro do hospital, por exemplo, melhor para eles. Então fica aquela coisa, já começa uma briga ali com o médico, que aí ele tem, às vezes o médico tem uma determinada forma, né, de exercer a medicina que é um pouco mais prolixa, às vezes, ou que é mais detalhada, mas tem um certo preciosismo e para o hospital isso é ruim. E também é uma nova forma de se observar também como os nosocômios têm atuado mundialmente. Se a gente pegar aí, a gente falou agora, né, do sistema britânico, mas se nós pegarmos o sistema...
o sistema americano, por exemplo, eles têm lá já implementado o Pay for Performance, eles têm N mecanismos, por exemplo, de deixar o paciente ter alta com maior destreza. Então, eles têm muito trabalho voltado para queda, para evitar queda, ficar pouco tempo para cair menos, não é? Eu participei de um estudo legal que eles até transferiram isso para em determinado momento, que veio também lá da Associação Médica Americana, que era o seguinte, para fazer um ensaio de como funciona, como é difícil essa matriz de interesses, né? Que para recém-nascidos, em vez de esperar 3 dias para dar alta para a mãe e para o recém-nascido, eles colocaram um sistema de fazer o teste do pezinho, por exemplo, que é obrigatório, remoto. Então fizeram 4 turnos, não é? Divididos lá em escala, e tira o filho e a mãe no segundo dia, faz remoto, né, o terceiro. Essa diminuição de um dia teve uma redução drástica também, né, nos enfrentamentos, tanto administrativos como financeiros, nos hospitais americanos. Ou seja, então se a gente pensar que a operadora tem uma leitura de capital, o hospital quer tirar o cara, né, dentro do hospital, o paciente quer ser bem atendido e ter um bom médico com honorários pagos custeados pela operadora. E aí, enfim, chegamos no médico. O que o médico quer? O médico quer, primeiro, que nos termos do Código de Ética Médica sejam respeitados os direitos dele, o direito médico, não é? Porque a gente fala muito do direito do paciente, muito do direito dos hospitais, direito das operações, mas não fala. O médico tem direito, pô, né? E aí que é o nosso papel como advogado. Tem direito, é cuidar dos direitos do médico, por exemplo. Ele quer ter o direito dele, autonomia de decisão médica, que não tem que ser pensando nos interesses da operadora, não tem que ser pensando nos interesses do hospital, e tem que ser um pouco pensando também nos interesses dele, mas também do paciente. Ou seja, nisso você percebe que esses 4 atores eles não vão conversar. E Sim. daí veio essa plataforma do direito médico, para tentar trabalhar, e eu vou desenvolver até nos próximos tópicos, né, onde que o direito médico ele acaba nascendo e propiciando aos médicos hoje que você tenha um determinado segmento jurídico que seja específico para o médico que enfrenta problemas com esses outros 3 atores que nós falamos agora, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa complexidade toda que você explicou agora, né, ela é muito clara na sua fala, porque realmente essas personas, né, vamos assim dizer, não conversam, né? Então, tem uma quebra de apoio nessa cascata de envolvimento e isso fragiliza todo mundo, né? Então, eu acho que realmente é um conceito que tem que mudar, né? Agora, um outro ponto, Carlos, é o seguinte, é falar sobre o livre acesso à justiça, tanto por pacientes como por médicos. Como que funciona esse livre acesso? Bom, o livre acesso é constitucional, né? É uma das grandes conquistas, né, da nossa Carta Maior, a Constituição Federal de 88, né? Inclusive, ela é considerada como um direito fundamental e por aí vai, né, na gênese jurídica. O problema volto a dizer, é que isso, de certa forma, começou a ser um pouco explorado de forma negativa também. E aqui eu faço eu sei que a OAB às vezes me puxa a orelha por conta disso, mas eu faço um pouco de contrassenso aqui com os colegas também. Porque os advogados também têm uma parcela, talvez, de responsabilidade nisso. O que é o livre acesso à justiça, né? Hoje, o direito de petição é um direito constitucional. Então, por exemplo, se eu quiser chegar agora, olha, imagine que o Carlos aqui não fosse advogado, fosse engenheiro, e está conversando com o Borja aqui, a gente está nessa live, tem uma discussão, porque você acha que eu tinha que falar, de certa forma, algo antagonista que você está colocando na live, eu posso me sentir ofendido porque você falou que a minha forma de estruturar algum projeto é errado, eu me sinto violado nos meus direitos ou na minha moral, eu sento no meu computador, se eu souber minimamente, né, diagramar uma peça, eu entro no juizado especial civil peticionando até 40 salários mínimos, até 20 salários mínimos sem a obrigatoriedade de um advogado, e falo, olha, eu quero cobrar R$ 5.000, doutor Carlos Borges, porque eu acho que ele foi incoerente e incorreto e agrediu a minha moral. Razão pela qual eu vou pedir para condenar. Eu vou produzir prova, vou chamar testemunha. Quer dizer, veja, esse livre acesso, ele é ótimo, desde que bem utilizado. Mas ele não pode se transformar num hedonismo jurídico em que, para buscar satisfação ou buscar alguma satisfação, às vezes até obtusa, você se utilize dessa garantia constitucional para começar a lançar aí petardos jurídicos, não é? De norte a sul, leste a oeste, sem embasamento legal, não é? E nisso,
eu até queria linkar isso a um outro ponto, que é justamente que eles são assim, umbilicalmente ligados, Borges, que é a gratuidade processual. Exatamente. Por quê? Quando você fala de livre acesso, e você tem o livre acesso concatenado com a gratuidade processual, você tem aí dois ingredientes explosivos. Porque se eu já tenho o direito a entrar na justiça, sabendo peticionar bem, porque é livre meu direito até determinada faixa de valor de causa, se eu contratar um advogado que está afim de advogar, colocando, por exemplo, que ele vá receber os honorários dele somente no final da ação, então, isso, vamos trabalhar vamos trabalhar no caso concreto. Eu sou cirurgião plástico, né, e aí eu fiz um procedimento, a paciente não ficou satisfeita, ela vai lá e procura um advogado. Ela fala, não quero gastar com advogado, olha, eu já gastei com a cirurgia, médico, instrumentador, anestesista, hospital, mas eu estou insatisfeita. O que eu posso fazer? O advogado vai falar, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, nós entramos com a ação, você vai assinar um contrato aqui comigo, dizendo que você vai me pagar do que nós ganharmos, né, do médico, do Carlos, que é o cirurgião plástico, um valor de 30%. Bom, está feita a mistura explosiva. Nisso, o que vem acontecendo nos últimos tempos? Além de tudo, essa paciente, independentemente dela ter gasto com prótese, dela ter comprado aí prótese, ter pagado o hospital, todas as despesas com relação a uma cirurgia, ela pede a justiça gratuita. Aí que eu falo que entra a gratuidade processual. E o que isso infere? Infere que, mesmo que ela entre com uma ação contra o médico, contra o cirurgião plástico, ela não vai pagar recolhimento de custas obrigatórias, ela não vai pagar taxa de mandato, não vai pagar taxa de citação. O que isso quer dizer? Quando você entra com uma ação judicial contra o médico cirurgião plástico, por exemplo, e eu quero cobrar do médico 100 mil reais pelo dano moral, dano estético, por exemplo, eu teria que pagar 1% do valor da causa. É isso que o tribunal arbitra para que você entre com essa ação. Então você teria que pagar de largada isso. Além disso, você tem que pagar taxa de mandato, ou seja, você tem que pagar, quando você assina a procuração para o teu advogado, você paga também uma taxa para juntar esse documento. E você paga também uma taxa que é referente ao oficial de justiça para que o Poder Judiciário designe um oficial de justiça que vai até a casa do médico para citá-lo. Médico, hospital, e por diante. Isso custa caro, não é barato. No curso do processo, se você tiver uma prova pericial, se você está pela justiça gratuita, praticamente você não gasta com perito. Então, aí que vem aí eu não vou nem dizer a litigância de má fé, mas aí que vem, por exemplo, aí você tem a formada aventura jurídica, vamos dizer assim, porque o que eu tenho a perder? Nada. Aí eu não vou gastar para entrar, não vou gastar para fazer a perícia, não vou gastar. Bom, aí se eu tiver ainda uma sentença improcedente contra, né, eu que sou paciente, e for condenado a custos honorários, simplesmente eu não vou pagar isso também. E se eu quiser entrar com um recurso de apelação, porque eu quero hostilizar aquela decisão de primeiro grau que não reconheceu o pedido que eu fiz, eu não vou pagar pelo recurso. Quer dizer, a gente está numa situação absolutamente confortável. E aí, o que nós, como especialistas de direito médico, quando nós trabalhamos com o médico cirurgião plástico, o que tem, inclusive, soltado em artigos, plasticós, meetings como esse que você está proporcionando hoje, que eu acho extremamente importante. Procura um advogado que entenda mais ou menos disso. O que nós fazemos, Bonjo? A primeira coisa que eu faço, eu particularmente, vejo que isso é uma conduta também de outros colegas, já entra no Instagram da paciente, já tira aquele monte de foto, né? Ela com as amigas elogiando, falando que a coisa ficou maravilhosa, na lancha, tomando ali, né? Um espumante. Um espumante, né? Ou então na piscina. Essas fotos, elas são clichê e elas estão, né, disponíveis. E ato seguinte, a gente tenta levantar alguma coisa no tribunal, alguma certidão, procura ali, procura colar e acha, na verdade, que essa paciente gastou e tem condições de bancar o Poder Judiciário pelo processo dela. Bom, impugnamos o valor da causa, impugnamos a gratuidade do processo. No mínimo, o juiz da causa, o magistrado, ele vai pedir para ela se manifestar. Olha, me fala aqui, olha o que eu estou vendo aqui no processo. Você me falou que você era insuficiente financeiramente, que você não tinha como gastar. Agora eu estou vendo aqui umas fotos que estão me deixando aqui um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Vamos fazer o seguinte, me apresenta teus últimos 3 informes de rendimento que a gente começa a conversar se eu vou deixar essa gratuidade ou não. Bom, aí nós temos aí não dá para fazer uma porcentagem, mas uma leva já fala, não, a gente vai recolher as custas mesmo, vamos tocar. A outra leva já fala assim, bom, acho que é melhor tentar ligar para o advogado e para o médico para tentar fazer um acordo, né, desistir do processo.
Outra parte insiste em manter a gratuidade e a gente divide isso nas duas etapas finais. Ou a gente, como vem conseguindo, caça essa gratuidade, ou ela mantém e sustenta, que é uma menor, né, é uma menor parte desse grupo que mantém a gratuidade processual. Se ela perde a gratuidade, Borja, ela vai ter que pagar sobre tudo isso que eu te falei agora. Então o processo fica caro. E pior, se ela pensou em colocar um valor de causa alto porque ela não vai recolher custos, por exemplo, eu vou botar 300 mil. E se ela teve que recolher custos porque perdeu a gratuidade, se ela tiver uma sentença improcedente, ela vai pagar de 10, 15 ou 20% do valor da demanda de sucumbência ainda para outro advogado que ela perdeu. Então o processo já virou uma bola, já virou um abacaxi. Ela pelo menos ela vai ficar preocupada com esse processo, entendeu? Por isso que eu acho que se você junta essa questão do livre acesso à justiça, né, que é um direito fundamental, com a gratuidade, você tem que ter a articulação de conseguir pegar quem está querendo ser ladino, o paciente que quer ser aproveitado. Porque, não sei se essa opinião de todos estão assistindo a gente aí, mas tem muito paciente que quer ser esperto, faz o procedimento, depois quer criar um cenário aí de desconstrução da relação médico-paciente para poder se locupletar disso, pegar o dinheiro de volta, aproveita da fragilidade do médico para isso, o médico fica preocupado, não quer briga, não quer, e acaba devolvendo. E separa daquele paciente que realmente tem direito. Entendeu? É mais ou menos isso, né? Em poucas palavras, eu acho que mais ou menos dá para fazer um recorte, né, do porquê da importância do direito médico, né? Não, é sensacional isso, né? E a gente, até como leigo em relação ao direito, né? Essa gratuidade, ela é importante justamente para aquela pessoa que não tem como arcar com as suas custas em processos diversos, né? É que o processo médico se encaixa também nesse cenário. E daí fica muito fácil a pessoa se aventurar. Mas como você disse, o tiro às vezes pode sair pela culatra, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Agora, Carlos, continuando aqui nas minhas perguntinhas, a gente sempre ouve falar, né, e da garantia de resultado, né? A garantia de resultado é algo que tem incomodado a gente, cirurgiões plásticos, dermatologistas e outros médicos afins, né? Fala um pouquinho sobre a garantia de resultado para que a gente possa ter uma ciência melhor sobre o assunto. Esse é o grande peso que hoje os cirurgiões plásticos carregam nas costas, né? Em 2016, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, ela deu uma decisão que reconheceu que a atividade estética ela tem um elemento normativo contratual. Ou seja, se você fala que o paciente vai ficar com um determinado resultado, você tem que conseguir conquistar que, após todo o procedimento, esse paciente sinta que teve o resultado mesmo. Porque se ele judicializar contra, você vai ter que se virar para pegar e falar, não, eu consegui realmente deixar a paciente nos termos que eu havia prometido, né? Isso, eu tenho uma visão um pouco pessimista. Em que sentido, Bógio? Isso vai demorar bastante tempo para o Poder Judiciário mudar, né? Eu lembro que lá nos vídeos de 2015, 2016, né, lá na sociedade, quando essa notícia ela se apresentou, né? Eu registrei naquela época que existia uma incompletude muito grande, principalmente das lideranças, né, da SBCP, da NB, todo mundo se preocupou muito com essa decisão. Por outro lado, partindo essa decisão de uma ministra do STJ, dificilmente era uma decisão que ficaria de forma frívola ou que pudesse fenecer em pouco tempo, né? Geralmente essas decisões consolidadas da penúltima corte, né, em instâncias que a gente pode dizer que é o STJ do STF, elas criam aí um precedente e que dificilmente elas podem mudar o cenário jurídico em pouco tempo. E aí é o seguinte, aí eu digo de novo, que mais ainda tem que se pensar em como se proteger como médico nessa situação jurídica, porque a garantia de resultado está aí. Prometeu, tem que cumprir. Fez lá um 3D do paciente, mostrou para ele, entregou uma cópia para o paciente. E o paciente achou que não ficou bom, você vai precisar de um bom termo de consentimento, vai precisar de um bom prontuário médico e vai precisar de boas fotos ou de bons elementos para pegar e conseguir fazer uma consecção judicial para mostrar que você fez o que você prometeu. Outro elemento perigoso no universo jurídico contra o cirurgião plástico também é o seguinte, com essa dinâmica da garantia de resultado e também levando-se em conta que a relação médico-paciente é uma relação
né, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, quando você tem esse enfrentamento judicial da garantia de resultado, praticamente o médico, o cirurgião plástico, já sai desde o início do processo de conhecimento com a culpa nas costas. O que isso quer dizer? Ele não é o paciente que vai ter que provar que o médico errou. É o médico que vai ter que provar que não errou. E aí que talvez seja um ponto elementar de sucesso ou insucesso nessas demandas de garantia de resultado, trazer elementos do Poder Judiciário que o convençam realmente que não é só a questão da garantia de resultado. Existem outros elementos, por exemplo, que têm que ser apresentados em determinada situação, que muito embora o médico tenha prometido o resultado, aquele resultado nunca vai ser satisfativo para o paciente se for um paciente, por exemplo, que sofra de TDC. Ele é um cara que vai ter uma incompletude psiquiátrica, por exemplo, que por mais que você, de forma obcecada, promova tudo que você prometeu de resultado, é um cara que tem um problema internalizado que nunca vai ser suficiente. Agora, se você não souber explicar isso para o perito ou para o juiz, a chance de ser condenado é muito grande. E aí que vem talvez uma outra dica importante para vocês que são médicos e possam ter enfrentamentos judiciais. Eu costumo ver nos processos, diversos processos que os advogados tocam, e aí no momento da prova pericial é designado pelo juízo da vara lá o médico fulano de tal. Aí você vai ver a especialidade do médico, ele é neurologista. Tem nada a ver. Ele é hepatologista. Ele não é nem um médico pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, e nem um médico cirurgião plástico. Ou seja, ele vai ter uma leitura completamente distinta e às vezes até divorciada do que um perito que eventualmente seja especialista em cirurgia plástica ou cirurgia geral ou em medicina legal e perícias médicas, né, poderia ter no caso concreto quando avaliar uma situação dessa, a ponto de conseguir falar o seguinte: olha, tem aqui um elemento no compêndio todo de provas, né, que realmente, muito embora tenha aí características, né, de uma eventual garantia de resultado, mas que se fissura no curso do conhecimento do processo por conta de questões, né, específicas. Né? E aí, infelizmente, a gente tem que trabalhar esse cenário, volto a reiterar, esse cenário não vai mudar. Você vai ter que ter muito trabalho, ativismo jurídico e institucional da SBCP, das instituições médicas, um trabalho muito próximo com o Poder Judiciário e com o STJ, né, para que isso se reformule. Perfeito. Bom, até assusta um pouco a gente, né, essa história toda, porque mostra realmente a nossa fragilidade frente a esse cenário, né? E daí, pensando nisso, Carlos, se a gente pensar em gestão e proteção de carreira, né? Vamos pensar em dois cenários. Tem aquele cenário do jovem cirurgião, que acabou a residência e que, por sua vez, vai entrar no mercado de trabalho, e o cenário onde já existe o cirurgião em atividade. Como esses dois caras podem se proteger? Como eles devem guiar as suas carreiras? Eu acho que, a princípio, né, se a gente for trabalhar na gênese, que é o jovem cirurgião, eu acho que ele sai com uma volúpia, né, profissional enorme. O cara quer trabalhar, está tinindo, acabou de passar na prova de título, né? Então, eu acho que assim, algumas ressalvas que eu faço é, primeiro, para ele ficar muito atento a não cair na mão de operadora, de intermediadora, cirurgia plástica, de tomar muito cuidado com a publicidade médica, não é? Ser atento com a resolução 974 do Conselho Federal de Medicina e a resolução 2126, né, do Conselho Federal de Medicina também, que ela é uma extensão aí que veio para trabalhar em cima de Instagram, WhatsApp, Facebook, essas coisas, né, para saber como é que o médico, principalmente o jovem cirurgião, tem que se comportar, né, nas mídias sociais. Eu acho que se ele for associado da SBCP, por exemplo, está na dúvida, né, quer fazer algum projeto, está querendo colocar alguma coisa aqui, uma coisa no Instagram dele, manda uma pergunta para o DEPRO, manda uma pergunta para o jurídico, sabe? Se não for associado, manda para o CODAME do regional de medicina que ele pertence, entendeu? Ele pode chegar, ele pode pedir um parecer: olha, eu sou cirurgião plástico, acabei de me formar, eu quero colocar tal coisa no meu consultório, ou na minha divulgação, ou no meu celular, ou no meu cartão, isso pode, não pode, né? Seja preventivo, né? Para não ter que cair, de repente, na malha da fiscalização, que a gente coloca nos regionais de medicina como busca ativa, né?
Ou mesmo que outros colegas o denunciem também, isso não é incomum, e aí ele tem que pegar e partir para uma defesa tanto civil, ou criminal, ou administrativa em CRM, o que é uma baita, é um trauma, principalmente no início de carreira, né? Então, essas seriam as dicas mais para o jovem cirurgião plástico. E é que serve tanto para o jovem como para o experiente, é que tenha plataformas, a gente está num período agora de telemedicina, que tenha plataformas seguras para trabalhar, que tenha plataformas que ele possa trabalhar com bons documentos médicos, que ele possa fazer telemedicina de uma forma segura, com uma plataforma de software de utilização que saia, não faça uma coisa muito piniquim de fazer telemedicina por WhatsApp, por exemplo, que ele não possa ter armazenamento, que ele não possa ter garantia de sigilo de dados, que ele não possa gravar, ou né, não vai fazer ele não vai gravar a gravação dele por WhatsApp, sabe? E pensar que como jovem cirurgião, eu falo muito isso na OAB, né, e nos cursos que eu faço pela OAB, de que o médico ele não precisa saber, o advogado, perdão, ele não precisa saber todo o estatuto da advocacia, muito menos todo o estatuto da ética, né? Mas que pelo menos o médico, assim como o advogado, faça um ampassant ali, né, ainda mais no início de carreira, no Código de Ética Médica. Pelo menos os direitos que ele tem, da responsabilidade civil, né, e da publicidade médica. Eu acho que aí ele já consegue criar um patamar bem seguro para o início de carreira. Agora, fazendo até o uso de uma linguagem médica, seria importante para o médico já em atividade contratar serviços, por exemplo, como o seu, de advocacia especializada em direito médico, para um diagnóstico da sua rotina de consultório, para saber acertos e erros e fazer um saneamento de condutas? É algo a ser feito? Olha, eu vou ser bem cauteloso aqui, né? Eu não diria o meu, porque senão eu mesmo posso estar querendo, né, Eu só sou vilipendiar. um exemplo como você. Eu posso estar vilipendiando meu próprio regimento ético. Mas eu acho, e isso que você falou, eu tenho que parabenizar como um grande incentivo. Eu acho que todos os advogados têm que ser procurados por conta disso. Eu falo muito, eu defendo isso já na OAB há alguns anos. Eu falo que a gente tem que ter uma política de que o advogado ele deveria ser, não obrigado, compulsório, como contador, por exemplo. Toda empresa abre e obrigatoriamente tem que ter um contador. Eu não acho que tem que ter essa compulsoriedade com o advogado, mas eu acho que tinha que ter uma investida maior. Por quê? Eu acho que essa tua ideia ela é formidável. Porque hoje, qual que é o papel do advogado? O papel do advogado hoje é justamente proteger o seu cliente do contencioso. Porque o contencioso é caro, o contencioso é muito desgastante, o contencioso é demorado. Então, aquela aflição que o médico passa, ela não vai ser assim, se for um processo civil, por exemplo, você vai falando de 4, 5, 6 anos ou mais. É sempre eu digo que é sempre aquela espada de Damocles na cabeça, sabe? Qualquer hora ela está pendurada por um fio do rabo do cavalo, realmente, sabe? É uma aflição muito grande para o médico. Então, qual que é a melhor idealização disso? Como você bem falou, eu acho que o médico ele precisa ter sempre um corpo jurídico atrás dele, principalmente para fazer uma vistoria, uma profilaxia, né, jurídica, um estudo, uma revisão dos mecanismos administrativos, uma revisão dos documentos médicos. Olha, realmente o médico já falou o seguinte: fulano, você é advogado, você é especialista, consultei aqui, você entende da coisa, olha, derruba a minha clínica de cima do teto ao chão, o que eu estou fazendo, está certo, a forma que eu estou me colocando é certa, é errada, eu tenho esse documento que eu tenho utilizado com meus pacientes, o que você acha? Eu uso o protocolo de segurança tal, está certo, errado, o que você acha que vai acontecer? Bom, seria uma política de compliance, né, Borges? Eu acho que isso é muito bem-vindo. Eu não acho que isso é despesa, eu acho que isso é um investimento. Perfeito. Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de consciência e como a gente faz essa profilaxia em saúde, a gente deve fazer essa profilaxia jurídica também nos nossos consultórios, nas nossas rotinas, né? Agora, Carlos, você citou um pouco da publicidade médica, e a publicidade médica é um ponto de fragilidade, porque a gente, às vezes, de uma maneira também imatura, acaba tendo uma exposição indevida e problemas podem surgir, né? Como a gente deve se portar em relação à publicidade médica? E emendando, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a telemedicina. Se hoje a gente está realmente coberto para utilizá-la
E como vai ficar o amanhã em relação à telemedicina? Bom, com relação à publicidade médica, eu acho que essa é a grande escara, né? Tanto isso atinge muito a dermatologia, a cirurgia plástica, e infelizmente, eu não sei, assim, eu não sei se. Eu acho que a gente tem uma questão filosófica, né? E uma questão ética. Existem vedações legais, Borja, que por mais dura que o direito material ou a regra administrativa se imponha, tem gente que nunca vai cumprir. Onde eu quero chegar com isso? Não adianta o CFM, a sociedade, colocar o seguinte: quem fizer foto pré e pós vai ser bom, tudo bem. Você sabe que não pode, mas é igual. Aí a pessoa, pô, mas tem um monte de gente que faz isso. Bom, tudo bem. Mas se você pensar no artigo 121 do Código Penal, ele diz o seguinte: se você matar, você vai ficar preso de 15 a 30 anos. Sei lá, eu não faço criminal, graças a Deus, mas é. Então, ele vai ficar preso muito tempo. Pô, mas quantos homicídios dolosos nós não temos notícia todos os dias no país e no mundo, né? Aqui em São Paulo é uma coisa incontável, uma tristeza, né? Então, por que eu digo isso? Eu acho esse exemplo muito rico. Embora você tenha o dispositivo material, né, elencado na lei, isso não quer dizer que você vai deixar de ter pessoas que violem esse dispositivo. Aí eu acho que entra a questão ética e a questão filosófica, né? É uma incompletude humana que não depende da gente. Agora, na parte ética, poxa, existem dois dispositivos no CFM, por exemplo, que se você perder 10 minutos do teu dia, você dá uma lida ali na 21, 26, tá claro lá o que não pode. Eu até, às vezes, eu até leio, às vezes eu não vou ficar lendo o texto aqui, mas, por exemplo, lá está claro que não pode, por exemplo, fazer pré e pós, não pode divulgar foto do paciente, não pode fazer foto mercantilista. Então, assim, são cuidados básicos, não adianta, é proibido, mas foto pré e pós, tem uma divisão agora, e aí eu vou colocar uma posição conservadora, tá, Bode? Tem uma posição conservadora que fala que tem um artigo 73, acho que do novo Código de Ética Médica, que fala que pode divulgar se você não divulgar a identidade do paciente, por exemplo, né? Eu acho que tem ali talvez uma necessidade do CFM complementar essa resolução que fez o novo Código de Ética Médica. Mas eu acho que, cautelarmente, é de bom alvitre que os cirurgiões plásticos, por exemplo, não caiam nessa de ficar fazendo pré e pós, só colocando uma bolinha na cara do paciente lá, porque quem vai julgar isso ao final? Quem vai julgar isso ao final é o conselho, né? E é o CFM em grau de recurso. E eu não acho que a hegemonia, né, de decisão dos regionais de medicina estão assim tão convencidas que isso é o suficiente para que você possa isentar de responsabilidade ética, né, na publicidade médica eventual transgressor. E como você fica naquela questão do copo no copo meio cheio ou meio vazio, né, eu acho que ser cauteloso e conservador, né, evita, por exemplo, que você tenha que contratar um advogado aí mais para frente para pegar. Se eu for pensar como advogado, Perfeito. Que façam incontáveis, né, pré e pós, né? Brincadeira, hein? Mas assim, né? Mas realmente não tem, elas são muito bem definidas, né? Para a questão de publicidade médica, não só com relação a pré e pós, foto do paciente, foto lá residente, né? Tá ali no bloco cirúrgico, faz selfie, ou aquele history, porque também tem assim, tem a forma mais menos desastrosa, vai. O médico vai lá, faz uma livezinha que sabe que dura só um dia, né? Fala, pô, não é possível que o cara vai me ver numa live. Pode ter certeza que já teve um monte de concorrente lá que deu print, já mandou para lá, já mandou para cá, né? E aí acaba criando um cenário. Não é tão catastrófico, porque essa primeira, por exemplo, uma eventual transgressão, né, em publicidade médica, se chega, por exemplo, num Conselho Regional de Medicina, usualmente a Codami, eu acho isso muito legal, principalmente o CREMESP, ele tem uma posição muito bacana com relação a isso. A SBCP também. A primeira coisa que chega, por exemplo, de um cirurgião lá no conselho, no Codami, o Codami não é uma câmara de gás, viu, Bode? O Codami, ele chama o cara lá para falar, olha, meu filho, você está fazendo uma coisa errada, né? Não pode, dá uma olhada aqui, veja. Isso é uma opinião minha, não sei se eles fazem isso, mas pelo que eu ouço dos médicos, os caras não põem o cara numa caixa lá e abre gás nele. Olha, tenta melhorar aqui, melhorar lá. Eventualmente, se abre uma sindicância, assim, pelo próprio Código de Processo Ético Profissional, né,
você tem a chance de fazer um TAC. Então, se o cara não tem antecedente, foi incauto, acabou dando uma escorregada, ele ainda pode fazer um TAC. Então, você perceba que talvez, como é que eu posso? Eu preciso colocar a formatação pedagógica, né, no quesito da deontologia, ela é muito forte, ela é muito experimentada. Então, você tenta. Mas aí tem o cara que realmente ele não concorda por razões pessoais, ou gosta, né, ou transgride mesmo, né, como eu falei no primeiro exemplo, e a coisa acaba sendo um insucesso na carreira. Bom, e aí fazendo um laço disso com a telemedicina, nossa, essa telemedicina virou, assim, olha, esse é um dos exemplos em que os médicos vão do visgo ao vinho em 30 segundos, né? Porque se a gente pensar em 2018, houve aí uma resolução de telemedicina, né, que foi até relatada pelo Dr. Aldemir Humberto Soares, que era conselheiro da MB no CFM, que foi aterrissou uma bomba atômica no mundo médico. Foi assim, foi uma catarse. A comunidade médica se revoltou com aquela resolução da telemedicina. Tanto é que ela foi suspensa, estão fazendo outra, etc. Bom, veio o fenômeno do Covid-19. E os médicos pensaram, bom, o que é, né? Bom, vamos pensar o quê? Será que para quem está se afogando, jacaré é tronco, né? Vamos pegar a telemedicina aqui de volta, né? Vamos pegar a telemedicina de volta e vamos dar um jeito. Só que ninguém se atentou de como é que a gente ia fazer com a telemedicina. Tinha uma lá, bom, saiu um ofício do CFM, chegou no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde fez uma norma, não ficou tão claro se a telemedicina seria possível para todas as especialidades, somente para casos de Covid, casos pontuais, enfim. Bom, fizeram, isso veio então, né, para uma lei, a 13.000 alguma coisa agora, acho que é 13.989 do Bolsonaro, que ele pegou e jogou uma pá de cal em cima disso. Artigo 3º e 4º, com 2 vetos, dizendo, olha, pode fazer telemedicina, é para tudo, é como se fosse, tem que deixar claro que é uma consulta médica e pode ser remunerada. Quer dizer, o cara, né, ele criou uma roupagem ali que deu alguns nortes, né? E nisso, Borges, nós temos assim, o tempo exíguo, mas isso estimulou alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte: o que eu posso dar como dica jurídica? Tratem a telemedicina de uma forma, Borges, que em algum momento você trabalhe com alguns elementos. O médico tem que ter um jeito de colocar isso na telemedicina. Anamnese, exame clínico, diagnóstico, pedido de exame complementar, ação terapêutica. Ele tem que fazer isso. Ele tem que criar esses elementos do ato médico para fazer a telemedicina. E se ele fizer a telemedicina, ele tem que fazer de uma forma que ele possa salvaguardar, não é, a responsabilidade jurídica dele por conta disso. Então, hoje em dia, que ele tem uma boa plataforma, né, de telemedicina, um software, né, que garanta sigilo, rastreamento, que ele possa mandar o termo de consentimento, que ele tenha como armazenar de forma segura, que ele possa disponibilizar isso, caso ele precise, reconvir ou resgatar dados, não é? De prontuário clínico, prontuário médico. Então, para a telemedicina hoje, o que é importante? O cara ter um bom programa, um bom software para fazer a telemedicina, ele tem que ter um bom programa que faça prontuário clínico, prontuário médico, com nível de segurança 1 e 2. O termo de consentimento é fundamental, embora seja a recomendação 1 de 2016 do CFM, coloca que o termo de consentimento é recomendado, eu coloco que assim, a tábua de salvação, né, do médico, né, principalmente em termos de telemedicina. E como nós estamos num tempo de pandemia, de certa forma até num momento de exceção, né, eu acho fundamental que o médico tenha um termo de consentimento livre, esclarecido, específico para esse momento de Covid, para que ele não se apinhe nos diversos processos e sentenças que condenam os médicos, inclusive os cirurgiões plásticos, por negligência informacional. Né? Isso, aqui eu parafraseio muito meu amigo, né, o próprio Dr. Raul Canal, que faz um trabalho muito bom aí pela ANADEM, não só com seguro de responsabilidade civil, mas que realmente ele investe muito em documentos médicos. Né? Então, eu acho que você tem aí situações em que você tem que promover uma plataforma mínima, Borges, né,
de documentos e de sistemas operacionais, para que você não faça de orelhada, né, numa plataforma frívola, numa coisa superficial, e mais para frente ter que responder também se essa relação, se o paciente em algum momento questionar como é que foi feita a telemedicina. E, eu não sei assim, eu queria te perguntar isso, né, eu acho que, pelo que eu vejo, é incomum, né, o médico cirurgião plástico atender por convênio, né? Não, quando se pensa em cirurgia estética, sim, mas por outro lado, na cirurgia reconstrutiva, há a cobertura do convênio, reconstrução de mama, correções de trauma, tumores cutâneos, isso acontece. Então, exato, porque o médico que for credenciado como operadora de saúde, ele também tem uma lei para se socorrer, que é a Lei 13.003, que foi muito guerreada pela comunidade médica em 2015, que ele não pode sofrer, nesse momento de pandemia, nenhum tipo de afetação em credenciamento, honorários, reajuste, glosa, né, injustificada, porque essa lei protege. É um ponto jurídico que estava um pouco esquecido, mas para o médico que tem credenciamento com operador de plano de saúde, ele é fundamental, é uma lei fundamental para que tenha uma simetria entre a operadora e o médico, né? E ele trabalhando com essa plataforma, Borges, eu acho que dificilmente ele vai ter também algum problema muito sério com relação à plataforma de telemedicina. Perfeito. Carlos, a gente tem uns 5 minutinhos aí ainda, frente ao tempo que a live nos proporciona, e daí você falou um pouco do Covid, a gente falou da telemedicina e assim foi. A minha próxima pergunta do ponto de vista jurídico, qual é o melhor caminho para eu lidar com problemas como ajuste nos aluguéis, afastamento ou demissão de funcionários, negociação com a indústria? Que caminho, como que a gente deve seguir para não ter um trauma do ponto de vista jurídico em relação a esse momento também? Essa pergunta é ótima. A primeira coisa é procurar um advogado, né? Porque o que acontece? Nesse momento, todo mundo está vulnerável, Bojo. Está vulnerável o dono do imóvel, está vulnerável o médico que aluga, e tem situações em que são situações muito casuísticas, e que às vezes você não consegue ter lupa como médico, né, ou como vulnerável nesse momento que você está tendo que pagar, né, está preocupado se vai conseguir manter o consultório. Um exemplo claro disso: você tem seu consultório e aluga esse consultório junto com mais 5 colegas. Só que o contrato de locação está só no teu nome. Então os colegas não pagam mais. Olha, a gente não está conseguindo pagar, e agora? Aí você vai ficar na dúvida: será que eu posso pegar e pagar e cobrar dos meus colegas? Será que eu tenho um contrato que eu posso pegar e denunciar esses meus colegas também no processo que o dono da casa, o dono da clínica está pegando e me cobrando? Ou até mudando de cenário. Eu sou o dono de um imóvel, eu sou médico, tenho um imóvel, aluguei para mais 4, 5 colegas. Eu posso tirar os caras de lá? Eles não estão pagando mais. Eu posso pegar, trancar a porta e não deixar mais eles entrar? Eu posso pegar tudo que está dentro, eles não me pagam há 1 mês e meio, 2 já. Posso pegar tudo e colocar num armazém? Não posso, não posso. Direito de posse, animus domini, né? Posse de 1 ano e dia, são coisas específicas da locação, inclusive de uma lei específica que é 8.245. Então, às vezes parece, bom, eu sou o dono, eu vou lá tirar tudo que é dos caras. Não, você vai responder um processo criminal, entendeu? Então são nuances que, assim, se você tem aí um downsizing aí de valores, de consultas, está numa situação financeira mais complicada, negocia com o teu locador, com o teu locatário, explica para ele a situação, as decisões, né? As decisões judiciais nesse sentido, a gente tem algumas lá no escritório, que é o seguinte: hoje o médico não é que ele não está exercendo a atividade dele profissional no consultório porque ele não quer, é porque as medidas estatais adotadas de exceção, elas impediram que a sociedade possa continuar o exercício das profissões num todo. Então, aquela diminuição de receita não é porque ele quer, é por uma questão estatal. E isso gera uma quebra do binômio contratual, né, que tem que ser um contrato que um ganha e o outro ganha também. Um ganha porque está alugando e o outro ganha porque alugou. E aí você não pode desestabilizar a estrutura contratual. Então as decisões judiciais são para você pegar e começar a pagar 30% do valor do aluguel, 50% do valor do aluguel. Devolve. Se você tem, por exemplo, produtos lá que você comprou que tem prazo de validade, não tem paciente. Você pode devolver para quem você tem que fazer um acordo com quem te vendeu. Olha, eu não tenho como usar mais tudo aquilo eu vou apodrecer tudo aqui. Seria fair, seria justo eu pagar
por tudo que eu comprei, só que naquele momento que eu comprei, eu tinha, mas agora eu não tenho mais pacientes, por uma questão mundial, nacional. Isso tudo é muito bem visto pelo Poder Judiciário a favor, né, do mais fraco nessa relação. E tem também, aí tem a manha também jurídica, né? E não é malícia, não é a manha negativa. Aí tem você saber utilizar os mecanismos jurídicos adequados. Então, por exemplo, se o advogado entra no meio dessa situação, ele vai chegar, por exemplo, o doutor Ricardo Borges me contrata, ou contrata um outro colega e fala o seguinte: olha, Carlos, eu não quero mais pagar o aluguel como eu estava pagando. Eu quero diminuir, minha proposta vai ser pagar 30% ou 50%. O dono do imóvel, não aceito. Aí o advogado do dono do imóvel fala: não aceito também. Mas fala assim: então tá bom, querido, eu não vou pagar. E aí, mas eu vou te processar. Tudo bem, te discute em juízo. Até ele montar uma ação judicial, certo? Distribuir essa ação judicial. O fórum está praticamente parado, só em causas urgentes. Distribuiu, autuou, capiou, vai ter que citar, vai ter que marcar audiência, vai ter que apresentar contestação. Você acha que isso a gente está falando de 3, 4, 5 meses? Aí, meu amigo Bógio, já passou pandemia, seu consultório já vai estar bombando, entendeu? Novamente. E aí, exatamente, e aí acontece. Você fala: olha, vamos fazer um acordo, eu vou te pagar o que estava devendo, e o ele não recebeu. Ele não recebeu nem os 30%, nem os 50%, e muito menos os 100%. Daí que eu fecho essa tua pergunta, que eu acho que ela é brilhante, que é realmente o advogado que sabe fazer o gol de falta no ângulo, aquele que bate na barreira, entendeu? Então, assim, fica essa dica. Eu acho que é fundamental mesmo. Procure aí uma assessoria jurídica adequada, especializada. Tem aí um nicho de advogados especializados que são fantásticos, amigos. Tenho muitos amigos nessa área também. Tenho certeza que vai ter um time aí de escola também para atender a todo mundo que estiver interessado. Perfeito, excelente. Eu acho que daqui a pouco avisam a gente aí que a gente vai ter 2 minutinhos finais aí. Eu tenho mais uma perguntinha para te fazer, mas antes disso, eu gostaria mais uma vez de reforçar e convidar o pessoal para o nosso curso, Carlos. O curso de gestão, ele vai acontecer agora a partir do dia 2. É um curso de gestão online, né, totalmente focado em clínicas médicas. E nós temos a participação de vários experts, e o Carlos é um deles. Então, o assunto está muito gostoso, está muito bacana, a gente quer continuar e nós vamos ter a chance de fazer isso no curso. Para quem não fez a inscrição, ainda dá tempo de fazer, através do telefone 11 95453 7200, tá? E, Carlos, daí eu queria te fazer uma pergunta assim. E a gente agora vai entrar numa fase onde nós temos a retomada das atividades, né? Em relação a essa retomada, as pessoas estão pensando em vários ajustes possíveis, né? E nesses ajustes, pode ter uma redução de valores, a gente pode ter diminuição do corpo de staffs. Em relação do ponto de vista jurídico, essa mudança no formato da clínica pode deixar a clínica fragilizada e nesse retorno, quando os pacientes voltarem, talvez a gente possa estar mais desarmado do que nós estávamos e de certa forma, isso abaixa um pouquinho a nossa guarda. Qual que é uma orientação nesse sentido? A gente, olha, certamente, eu acho que ninguém vai voltar às suas atividades profissionais da forma que elas estavam estabelecidas até então, né? Eu acho que, principalmente, as relações, né, entre médicos e pacientes, elas devem se humanizar mais, né? E eu acho que a própria estrutura, né, das clínicas, elas devem se alterar, né? Eu acho que com o avanço da telemedicina, isso vai propiciar uma relação médico-paciente completamente diferente do que nós temos hoje. Essa é uma realidade, por exemplo, que veio para mudar. Nós tivemos, né, que nos foi imposto um aceite da tecnologia que a gente estava, né, caminhando de encontro a essa alteração tecnológica, essa riqueza tecnológica. Mas agora, tipo assim, é isso que nós temos e vamos aproveitar. Então, a sociedade, ela percebeu, principalmente os médicos, que muitas coisas, por exemplo, que eram feitas anteriormente, eram dispensáveis ou poderiam ser mais dinâmicas. Eu acho que é isso que vai trazer um diferencial para os consultórios e para os médicos. Falando um pouco do que você me comentou com relação ao staff, me veio aqui em mente também o seguinte:
Carlos, só desculpa, nós temos 20 segundos só, tá? Tá. Tá acabando o nosso tempo aí. Só para falar, né, essa parte clara da questão trabalhista, que também é objeto de profunda alteração nesse cenário da pandemia também para diminuição. Perfeito, perfeito. Bom, Carlos, obrigado. Foi sensacional o papo. Eu mesmo tinha várias perguntas para te fazer. Se cuide e a gente se vê no curso, hein?